Seja muito bem-vindo ao Giro. Esta semana viemos até Porto Alegre, uma região alentejana marcada pelas suas serras e planícies e cujos castelos lhe conferem uma singularidade única. Venha conhecer o melhor da doçaria conventual e siga as sugestões que o Giro tem para lhe dar. Próximo à fronteira da Espanha fica situado Porto Alegre, um agradável e tranquilo destino para um bom roteiro de viagem. Rodeada pelas belezas naturais do Alto Alentejo, a cidade de Porto Alegre rende um agradável dia de passeio e guarda lindos vestígios de um passado medieval. Venha descobrir o refúgio de horizontes largos e gente hospitaleira. O plátano é uma árvore quase bicentenária e é um ponto atrativo aqui em Porto Alegre, e por isso mesmo viemos ter com o professor Bentes Bravo, que se dedica ao estudo desta árvore já há algum tempo, para lhe perguntar que histórias é que tem para nos contar aqui desta incrível árvore. Muitas histórias. Esta árvore tem, de facto, muitas histórias ao longo da sua existência, que são, como disse, quase 200 anos, porque é considerado um monumento vivo da cidade, onde ela presenciou muitos factos relevantes da cidade e muitas gerações de porto-alegrenses se reuniram aqui à volta desta árvore em circunstâncias históricas ou importantes para a cidade. Este sobreviveu, porque os outros foram desaparecendo, porque, por uma curiosidade, é porque por baixo desta árvore passa um veio de água que alimenta as raízes e que provavelmente deu origem a este colosso vegetal, apesar da idade que tem, continua a ter uma vitalidade brutal. Portanto, quem vier a Porto Alegre não vai ficar indiferente a este plátano? Não pode ficar, porque desde logo a majestade, o tamanho, a grandiosidade deste monumento vivo, que para nós é muito importante. Professor, muito obrigada, foi um gosto estar à conversa consigo. Obrigada por partilhar esta história tão interessante connosco. Muito obrigado. O Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Monjas da Ordem de Cister, mais conhecido como Mosteiro ou Convento de São Bernardo, localiza-se na freguesia de São Lourenço. De arquitetura manuelina renascentista barroco, é um templo edificado em 1530 que sofreu diversas alterações, sobretudo durante o século XVIII. No interior pode observar-se o túmulo de Dom Jorge Melo, datado de 1540, um dos mais sumptuosos de Portugal. Erguida nos campos e montadas envolventes às vilas de Alegrete e Besteiros, a ermida de Nossa Senhora da Lapa é pináculo de histórias e romarias com 5.000 anos. Embora construída entre os séculos XVI e XVII, com uma ancestral lenda envolvendo um cavaleiro medieval, descobertas recentes iluminaram vestígios de um rico e colorido passado pré-histórico. Foi encontrada uma passagem secreta com ligação a uma gruta que, sob comandas de tempo e cal, revelou pinturas rupestres esquemáticas de tons avermelhados, datados entre o Neolítico e o Calcolítico. O antigo convento de Santa Clara, fundado em 1376 pela rainha Dona Leonor Teles, é atualmente a Biblioteca Municipal de Porto Alegre. É um monumento de arquitetura gótica, renascentista e barroca, e ainda é possível observar estes detalhes no seu interior. Para além de biblioteca municipal, ainda dispõe de uma sala de exposições onde pode observar as obras de artistas locais. Quando passear por Porto Alegre vai ver que são muitos os pontos de interesse ao longo da cidade, como é o caso aqui da Fonte dos Amores, um local incrível que merece a sua apreciação e paragem. E sabia que há uma máxima popular que diz que os casais que vierem beber água aqui desta fonte mais tarde vêm casar a Porto Alegre? Por isso, do que é que está à espera? Traga a sua cara metade e venha cá e quem sabe o que o futuro reserva. Localizado mesmo no centro de Porto Alegre, encontra-se o restaurante O Abrigo do Ferro. A nossa sugestão para quando quiser pratos muito saborosos. Aqui as raízes da cozinha são alentejanas, mas com um toque inovador e um ambiente muito familiar. O restaurante Abrigo do Ferro conta com uma sala ampla e uma decoração rústica. Com atendimento afável e cuidado em ambiente familiar e sempre com a boa disposição do dono à mistura.
Aqui pode escolher a sua refeição numa variada emenda que reflete não só pratos regionais, mas também pratos inovadores e cheios de sabor, como a sopa de tomate, a espetada de lulas e camarão, fraca tostada em azeite e alho com batata frita e arroz de coentros, as costeletas de borrega em piso de hortelã, touro bravo selado em azeite com migas de feijão e batata selada, lombinhos de porco preto em mel e mostarda com arroz de coentros e batata frita, galinha tostada em azeite e alho e o delicioso salmão. Já para não falar das deliciosas sobremesas como o leite creme e o cheesecake. Porto Alegre reúne as condições favoráveis para a prática de vários desportos, como é o caso do cycling, e estão destacados 7 percursos que no total perfazem 289 km. Para isso, existe um posto de cycling que auxilia quem gosta de fazer esta atividade e eu agora vou perceber, junto dos que gostam de a fazer, como é que é estar aqui em Porto Alegre a andar de bicicleta. Olá, muito bem-vindos! Começo por perguntar como é que é fazer este desporto aqui em Porto Alegre e porque é que acham que vale a pena cá vir fazê-lo? Então, fazer este desporto em Porto Alegre é muito bom. Nós temos vários percursos, tanto de estrada como de BTT, e aqueles que nunca experimentaram, nós convidamos a experimentar, que é muito bom. E o que é que acham aqui do posto de cycling? Auxilia nos vossos percursos, dá jeito? Sim, estes postos de cycling são muito bons para nós. Nós às vezes não conseguimos trazer o material todo e é bom termos estes locais de suporte para qualquer imprevisto e para qualquer coisa que a gente precise. Portanto, aconselham que as pessoas venham a Porto Alegre, venham desfrutar do melhor da natureza e o melhor destes percursos. Sim, claro que sim. Olhem, bom passeio! Muito obrigado. Nos limites da Serra de São Mamede, a natureza esconde uma pérola incrível chamada de Cascata Pego do Inferno. Não é nada mais nada menos que uma cascata com várias zonas para poder estender a toalha e aproveitar uma bela tarde de verão e, claro, ir a banhos e desfrutar da água, que é uma delícia. A Serra de São Mamede, no distrito de Porto Alegre, em pleno Alto Alentejo, brinda-nos com uma luxuriante mancha verde. A natureza montanhosa desta região criou algumas das cascatas mais bonitas do interior de Portugal. Escondidas no final de trilhos que exigem algum esforço e ousadia, mas que a contemplação justifica. Não perca a oportunidade de desfrutar deste oásis alentejano. Sabe aqueles dias de verão em que o calor aperta e tudo o que nos apetece fazer é ir dar um mergulho? Pois bem, com a piscina do Reguengo pode fazê-lo. Traga a família ou os amigos e passe aqui um dia muito giro e muito divertido com esta água bem fresquinha e que sabe tão bem no verão. Outra excelente opção para a sua tarde de verão é a piscina Ribeira de Nisa, uma piscina fluvial com água de nascente e excelente para vir com a família ou com os amigos desfrutar do sol, desfrutar do calor e desta água incrível. A Casa Museu José Régio está instalada na antiga residência do poeta, que aqui viveu durante 34 anos, período em que foi professor aqui em Porto Alegre, e no seu interior há uma particularidade que não pode deixar de saltar à sua atenção, que é o vasto espólio de coleção de coisas modestas de arte popular e também toda a mobília rústica que caracteriza tão bem esta casa. Venha cá visitar, traga a família ou os amigos e passe uma bela tarde. Emílio Relvas dedicou a maioria da sua vida à agricultura e aos 65 anos enverdou pelo artesanato, onde produziu milhares de peças em madeira. Olá, Carla, o que é que esta coleção engloba? Esta coleção engloba as peças do Sr. Emílio Relvas, um acervo de cerca de 1000 peças, que são uma representação da vida cotidiana, dos saberes de antigamente, também das crenças, de tudo aquilo que existia antigamente em seu redor, digamos assim. E uma particularidade muito engraçada é que este senhor não as queria vender. Não, o senhor fazia isto por gosto, sempre que ele queria que alguém tivesse uma peça dele, ele fazia e oferecia, ele nunca não fez isto por dinheiro. Isto era mesmo um dom que ele tinha e um gosto que ele tinha enorme em fazer este tipo de peças.
Museu Municipal de Porto Alegre foi fundado em 1918 e em 1961 inserido no espaço onde pode visitar atualmente. Está dividido em duas partes com especial destaque para as artes decorativas, cujo espólio foi maioritariamente doado. Aqui salientam-se os pratos ratinho, a cerâmica e as peças de mobiliário. Para além de gozar de uma invejável localização geográfica, a Vila de Alegrete merece também destaque pela sua localização estratégica num ponto alto e de difícil acesso, o que permitiu por diversas vezes ser protagonista da história de um Portugal guerreiro e conquistador. Prova disso é o Castelo de Alegrete. É uma das mais importantes fortalezas do Alto Alentejo raiano, assumindo-se desde a Idade Média como uma fortificação fundamental no sistema defensivo regional. O Castelo de Alegrete é um dos principais símbolos da Vila de Alegrete e data do século XIV e é por esse motivo um dos locais mais atrativos aqui na vila e que faz com que centenas de pessoas o venham visitar. Insere-se no estilo gótico-militar e uma das suas particularidades é que no seu interior ainda é possível observar vários detalhes da época, como por exemplo a Porta do Sol. Foi ocupado por vândalos, alanos e mouros e em 1160 foi tomado aos mouros por Dom Afonso Henriques. E uma das suas mais-valias é que nos dias de hoje pode vir a observar este belo horizonte das suas muralhas. Porto Alegre destaca-se pela beleza natural do Alto Alentejo e pelos lindos vestígios de um passado medieval. Por isso mesmo viemos conversar com a Sra. Presidente da Câmara de Porto Alegre, Adelaide Teixeira, para saber o porquê da cidade das tapeçarias. Porquê? Porque de facto foi aqui que foi inventado o nó de Porto Alegre, o famoso nó de Porto Alegre, e que evidentemente sendo uma das tapeçarias, aliás considerada a tapeçaria mural contemporânea a melhor do mundo, que faz com que esta cidade seja muito procurada e visitada precisamente pelas tapeçarias. Mas não é só deste património que nós falamos, que é património dos porto-alegrenses, mas de todos os portugueses. Isto porquê? Porque estamos a falar de algo de uma qualidade incrível. Temos também outros patrimónios, aliás é a cidade também dos 7 conventos, é a cidade dos 12 conventuais, temos outro ativo também muito importante que é o Parque Natural da Serra de Samamede, a Serra de Samamede em si, e olhando evidentemente para a silhueta da cidade, nós conseguimos imediatamente ver não só o castelo, mas aquela catedral lindíssima que tem o maior conjunto de retábulos maneiristas da Península Ibérica, 96 retábulos maneiristas, portanto uma catedral que vale a pena e que neste momento está a ser requalificada. E depois temos as vinhas e o vinho de Porto Alegre, que é único e que é outro património. E por fim, as suas gentes. As suas gentes que são de facto pessoas que sabem receber, que sabem estar e que fazem com que as pessoas que aqui nos visitam se sintam em casa. Qual é que é um bom ponto de partida para alguém que nunca tenha vindo a Porto Alegre? Olha, poderá começar pelos nossos museus, quer o Museu da Tapeçaria, que é o único no mundo, quer a Casa Museu José Régio, o Museu Municipal, a Catedral e depois, por fim, se for na altura do verão, por que não visitar as piscinas que existem nas freguesias e a seguir fazer um passeio pedestre ou bicicleta pelo Parque Natural da Serra de Samamede e escolher, de facto, os diferentes caminhos e os diferentes percursos que possamos oferecer e no final do dia banhar-se numa das cascatas que nós temos e que as pessoas de facto não imaginam que neste Alentejo possa haver e que a natureza aqui foi prodigiosa nesse sentido. E portanto fica o convite para que de facto visitem o Concelho de Porto Alegre. Situado numa encosta com vista para sul e poente, encontra-se o Convento da Provença. Com a origem na remota Baixa Idade Média, este local foi reaproveitado aos dias de hoje e é agora um turismo rural, onde pode usufruir do seu pequeno almoço no meio de ruínas e usufruir assim do melhor que o rústico tem para lhe dar. Se gosta de tranquilidade aliada à natureza, o Convento da Provença é o local ideal para ficar.
O local foi reabilitado no século XV, dando hoje origem a uma unidade turística composta por 7 quartos e 2 suítes, com sala privativa que lhe oferece o conforto necessário. Dispõe ainda de uma sala para crianças, piscina, zona de passeios pedestres e passeios de bicicleta. Aproveite ainda o contacto com os animais e o delicioso pequeno almoço com uma grande variedade de produtos que o fazem começar amanhã da melhor forma. A doçaria conventual é um dos pontos de destaque aqui em Porto Alegre e o Gulosa começou. Tinha que vir ter com a doceira Rosária Maria para perceber o que é que costuma fazer. Olá! Diga-me o que é esta delícia que temos aqui à nossa frente. Isto são os queijinhos de amêndoa. Muito bem. E o que é que levam os queijinhos de amêndoa? Amêndoa, não é? Ainda leva a farinha de amêndoa, que é amassada com calda de açúcar e depois é recheados com ovos moles. Depois moldam-se, recheiam-se com ovos moles e molda-se, faz o formato de um queijinho. Leva estes toquezinhos aqui para imitar que é a palha dos queijinhos. E não precisa de ir ao forno. Não precisa de ir ao forno. Então, olha, eu estou aqui curiosíssima para meter as mãos na massa e experimentar fazer um destes queijinhos. Vamos a isso? Então vamos lá. Como é que Já isto tem aqui começa? a bolinha feita. Ok, temos a bolinha Faz feita. assim Ok. e depois faz isto. E vai amassando, fazendo assim, devagarinho, devagarinho. Ok. E agora vamos fechar. Ok. E agora Olha, o meu já está a sair de não fora. faz mal. Para a frente, para trás. A fazer Olha, aí dava uma- cabo do negócio. Não davas, com a prática vai lá. Esmaga um bocadinho. Estou curiosíssima para provar isto, para vos dizer o que é que sabe. Vou provar. Ora então, com licença. Olha, este já está partidinho. Bem, este recheio aqui por dentro tem um aspecto maravilhoso. Vamos lá provar. Olhem, um toque aveludado, o doce super cremoso, sente-se muito o toque da amêndoa aqui no exterior da massa e é maravilhoso. Tenho que vir cá provar isto. Muito obrigada. Eu adorei, ficava aqui consigo a tarde toda. O contraste da planície com a serra confere um sabor à uva totalmente diferente, o que se reflete num terroir de vinho muito único. Por isso mesmo, viemos conhecer a empresa Cabeças do Reguengo, aqui o João e a Inês, e a minha primeira pergunta é como é que um bailarino da Gulbenkian se dedica à vindima? Porque tem bom gosto. O vinho é ótimo, o vinho é arte, o vinho faz parte, enfim, do comportamento artístico das pessoas que têm sensibilidade. E talvez, e quando eu era bailarino eu era um wine freak, eu pensava quase mais em vinho que em dança, portanto foi, digamos, foi uma queda natural da dança para o vinho. Não perdi nada, fiquei inteiro e está a correr bem. Inês, como é que caracteriza as vossas uvas? Como únicas, são uvas de vinhas centenárias, muito velhas. São uvas que estão numa vinha consociada com olival, outras aves de fruto, em vinha de altitude, portanto estamos em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede, e são variedíssimas castas, algumas já até extintas, portanto são uvas e vinhas muito especiais. E porquê Cabeças do Reguengo? Cabeça do Reguengo é natural, é um nome natural, porque a quinta e toda esta zona se chama Cabeças e a freguesia é do Reguengo, portanto é Cabeças do Reguengo, obviamente, não é? Inês, fala-nos um bocadinho do processo desde a apanha até aqui ao servir de cobre. É muito simples, apanhamos a uva, esmagamos a uva, prensamos a uva e colocamos as uvas em pipas de madeira envelhecida e esperamos que a fermentação aconteça e que o vinho se faça. Fala-nos dos vinhos que aqui são produzidos. Temos vários vinhos, os nossos vinhos, temos várias marcas, portanto os primeiros foram o Equinócio e o Solstício. Depois fizemos mais marcas como o Quartzo, o Saiva, Vira-Cabeças e toda a gama Respiro, e são entre vinhos brancos, vinhos tintos, e temos um vinho Clarete, que é um vinho um pouco diferente, uma mistura de uvas brancas e tintas. É o vinho mais fora da caixa,
que temos, e por último também produzimos um espumante, portanto esta é a nossa gama de vinhos. São vinhos raros, de quantidades muito pequeninas, quantidade por marca varia entre as 800 garrafas e as 2.000, 2.100, 2.200, são vinhos de muita qualidade e traduzem a tradição da Serra de São Amédio. Isto é um património que importa defender e foi para isso que nós viemos para aqui. Qual é o vosso preferido? Depende da altura, do prato, da disposição, são todos. Exatamente, depende da comida que se tem à frente e da muda, da disposição. É como aos filhos, sabe? Se pedirem para escolher um, não conseguem. Muito bem, olha, muito obrigada por nos receberem, foi um gosto. E vamos fazer um brinde. Obrigada. Obrigada também. Os artesãos mantêm vivas as tradições de cada região e por isso mesmo viemos ter com o Sr. Adelino Palma Quintino para saber há quanto tempo é que se dedica ao fabrico de peças aqui como estas que temos presentes. Há 20 anos ou 30. E conte-nos lá, que materiais é que são aqui utilizados? É a cortiça e que mais? Cortiça, madeira. Que peças é que costuma fazer? Faço colheres, faço garfos, faço facas, faço tarros, faço coxos, faço essas coisas todas. E como é que faz? O que é que utiliza para fazer estas peças? Uma navalha, um compasso, um lápis. Então, Sra. Adelina, eu estou a ver ali uma peça muito característica que é o coxo. Explique-me lá, para que é que era utilizado? Para beber água. Ah, que bem! É para beber água. O Sr. Adelino tem mantido muito bem a tradição e é ótimo aqui para Porto Alegre ter pessoas como o senhor. Por isso, muito obrigada. Nada. Vou sempre às ordens. Um dos pontos que não pode perder a sua visita quando vier aqui a Porto Alegre é o Museu de Tapeçaria de Porto Alegre Gui Fino. No seu interior existe um vasto espólio de obras de autores nacionais e internacionais e eu fiquei a saber que a tapeçaria de Porto Alegre é única e inigualável pela sua forma peculiar de ser feita. E para perceber porquê, viemos ter com a Fernanda Fortunato, que é responsável da execução de tapeçaria aqui de Porto Alegre. Olá Fernanda, muito obrigada por nos receber aqui e eu estou muito curiosa para saber porque é que a tapeçaria de Porto Alegre é tão importante e única. Bem, única realmente, é a diferença de técnica em relação à grande técnica francesa, que é o cruzamento simples da teia com a lã. A nossa é o envolvimento da teia pela lã. Estas duas estão aqui porque o Loursal ofereceu esta tapeçaria francesa à esposa do Sr. Gui Fino. Ele pediu logo autorização para poder fazer uma igual. E realmente, nos finais dos anos 50, Loursal tem uma grande exposição em Lisboa e vem a Portugal. Gui Fino trá-lo a Porto Alegre e ele, ao ver as duas tapeçarias, a que lhe deu bem, que era uma peça que lhe agradou aos olhos, apontou-a como sendo a francesa. Não era, era a portuguesa. A partir daí, o Loursal, todas as encomendas que tinha para fora, principalmente para fora de França, eram feitas em Porto Alegre. E chegou mesmo a afirmar que Porto Alegre éramos os melhores teciões do mundo. Muito bem, Fernanda, muito obrigada. Fiquei maravilhada com esta técnica, com esta arte e esta tradição aqui de Porto Alegre. Obrigada por me ter explicado um bocadinho mais. E chegou ao fim a nossa viagem por Porto Alegre. Foi um prazer conhecer um local cujo investimento na indústria têxtil se mantém como identidade até aos dias de hoje. Percorrer as ruas da cidade é sinónimo de contemplar os monumentos que relembram os tempos áureos do passado. Adicione Porto Alegre à sua lista de próximos destinos. Vai ver que não se vai arrepender. Até para a semana!